Meu nome é Flávio Maciel e eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um livro que eu li recentemente, Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Gunther, que ele justamente faz nós pensarmos em algumas afirmações que a gente escuta tanto as pessoas falarem com relação a investimento. Então, o livro ele trata da história de um grupo, que nós vamos ver mais para frente, que conseguiu, de certa forma, acumular riqueza através de investimentos, através de algumas afirmações e aprendizados, e com isso eles conseguiram ter um modelo, né, de como atuar no mercado de investimento. Então, como que começou cada axioma em Zurique, né? Então, um ponto para começarmos a refletir, poxa, Zurique fica na Suíça, um país que não é tão grande territorialmente, com isso não consegue ter grandes ganhos com relação à agricultura, né? Inexistente exploração de petróleo, porém ainda assim tem uma das maiores ainda per capita do mundo, né? E nisso surgiu um grupo de assalariados que queriam obter maior riqueza. Somente o salário não era o suficiente. E esse grupo tinha então, poxa, vamos investir? Mas como é que a gente vai fazer, né? Quais são os erros que a gente pode ter? E eles começaram a realizar esses investimentos e a trocar as experiências que tinham com cada investimento, cada grande ganho que tinham, cada grande perda. E essa troca de experiência, claro, que deu um aprendizado para eles, e com isso surgiram algumas verdades nesse grupo, né? Algumas conclusões que o grupo começou a chegar de como investir, correndo riscos, mas mesmo assim conseguindo ganhar dinheiro. Essas verdades surgidas no grupo é o que nós podemos chamar de axiomas, né? Então, axioma é uma afirmação aceita sem discussão. Então, com a troca de experiências desse grupo, que o fizeram ser diferentes de qualquer outro, é que nós vamos estudar cada axioma, então. Qual foi essa troca de experiência deles e como que eles fizeram para ter grandes ganhos mesmo correndo riscos e podendo até mesmo perder. Então, o nosso trabalho para o atendimento dos axiomas são três, né? Então nós temos 12 grandes axiomas, onde alguns deles se desdobram em axiomas menores, e para isso é necessário um comportamento humano. Então, quando nós tratamos de investimento, o investimento ele não é uma ciência exata. O investimento, quem realiza investimento são as pessoas, essas pessoas são imprevisíveis. Então, para isso é necessário ter alguns comportamentos para que esses axiomas possam ser executados com sucesso. Então, vamos tratar o axioma aqui como um modelo mental de investimento. Como que eu tenho que reagir, atuar diante de cada situação? E o primeiro grande dele é o risco, né? Todo investimento ele tem um retorno, mas tem também seu risco. E que nós podemos afirmar, até de acordo com os axiomas de Zurique, ter grandes diversificações pode até ser um sinal de segurança, mas também é um sinal de um grande potencial para neutralizar ganhos. Então, se você tem R$ 100 para investir e você coloca R$ 10 em cada ação, você pode perder em umas e ganhar em outras. No final do jogo, quando você for ver, teve 0 a 0. Né? Pode ter um ganho, mas muito pequeno, e se você for comparar, às vezes poderia ser melhor você ter aplicado uma renda fixa. Então, evite as diversificações. O mais importante nesse ponto com relação ao risco é saber qual que é a sua tolerância com relação ao risco. Se é um total inexperiente investidor, vá começando aos poucos. Comece com pequenos riscos, claro que você vai ter pequenos retornos. Mas vá aprendendo a jogar o jogo. O risco é necessário, viver sem preocupação, viver sem risco, não faz muito sentido, né? Quando nós tratamos de dinheiro. Então, para quem planeja ficar rico, é necessário correr riscos. Claro que não de formas irracionais, como nós vamos ver nos próximos axiomas. A ganância é um outro ponto que nós temos que tomar muito cuidado. O axioma da ganância, ele mostra que nós temos que determinar onde queremos ganhar com determinado investimento
e assim que alcançar, realizar o lucro. Não é necessário ir muito além. Poxa, consegui o alvo que eu queria, eu investi 1.000, ganhei 2.000 em 6 meses, quero ir mais além. Não, você tem que ter um autocontrole, porque a chance de ter grandes perdas ainda assim é muito maior. E claro que realizar o lucro não fica olhando para o seu investimento anterior. Realize e identifique novas oportunidades para ganhar mais. A esperança é um outro ponto também que atrapalha muitos investidores. Né? Em grande parte deles, quando acontece alguma perda, eles ainda ficam com a ação na esperança de que ela vai voltar, de que ela vai recuperar aquela perda. Só que nesse ponto é racional, é melhor perder um pouco e aceitar do que correr grande risco para ter perdas maiores. Então aceitar as pequenas perdas e partir para as novas oportunidades onde você pode recuperar muito mais fácil. As previsões também é um outro fator de armadilha para quem é investidor, né? Tem muitos estudiosos, especialistas, empresas que fazem estudos, né, com relação a investimentos. O que nós temos que aceitar com relação a previsões é que existem sim pessoas que acertam, mas não porque há uma fórmula ou algo racional, sim porque elas fazem muitas previsões. Então quem acerta muita previsão pode ter certeza que realiza muito mais previsões. O que não vem a conhecimento de quem atua com investimentos é qual foi o grau de acerto e de erro dessas previsões. Então, como eu falei lá no início, o mercado, quando é tratado como investimento, não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula para isso. A intuição. Do ponto de vista dos axiomas de Zurich, a intuição é um fator a ser levado em consideração sim. Só que não deve ser confundida com esperança. Né? E a intuição por si só também não é algo que vá surtir grandes resultados. Então siga sem a intuição, mesmo porque com a prática de investimento você vai adquirir conhecimentos que você tenha com a vivência através de estudos. Né? Através das perdas você também vai ter grandes aprendizados. Então a intuição vai te ajudar sim, mas o que nós não podemos é acreditar cegamente nela. Né? Existe sim um palpite, existe, mas siga aquele seu conhecimento e sempre questione sobre essa intuição. Poxa, já tive algum contato anterior para ter essa intuição? Caso sim, vale a pena prestar um pouco mais atenção nela. Se for um assunto totalmente novo, dificilmente a sua intuição estará correta. O outro grande axioma são os padrões, e aí sim entram os clichês, né, que grande parte de mercado de investimentos utiliza. Né? Então tem a armadilha do historiador, por exemplo, que ele se apega a fatos ocorridos num passado distante ou próximo e fala, não, se já aconteceu uma vez dessa forma, pode investir que o ganho é certo. O passado não se repete. Apesar de fatos poderem lembrar, ter alguma coincidência, mas são só coincidências, não quer dizer que obrigatoriamente vai ter um ganho. Né? E isso pode ser utilizado, né, com gráficos, onde eles pegam dados históricos, fazem alguma análise de tendência, de subida ou de queda, para justificar esse padrão, mas que não existe. O que pode acontecer é desse padrão acontecer novamente, coincidentemente, só que foi puramente sorte. A sorte ela faz parte do jogo, do investimento. E nós não podemos nunca, com isso, nos iludir, né? Reincidência de fatos, né? Nos enganarmos com algumas afirmativas, não, vai dar certo, ficar naquela esperança. Padrões não existem com relação a investimentos. O que existem sim são coincidências. A mobilidade é um grande axioma onde ela diz justamente que o axioma com relação às perdas, né, a esperança dizia para nós. Se eu estou vendo que o investimento está caindo e acima do desejado, entre 15% e 20%, é uma recomendação do livro, saia, não crie raiz, não se apegue a investimentos, porque a gente só investe por querer ficar rico, né? É uma questão financeira, não uma questão de sentimentalismo.
Então nós temos que ser bem práticos e dinâmicos. Se temos algum investimento e aparecer alguma oportunidade maior, temos que agarrar essa oportunidade o quanto antes, né? Nós não podemos nos arrepender de ter saído de um investimento jamais. O que foi feito, foi feito. Então saia sempre que algo mais atraente aparecer. Não crie raízes com investimento, seja prático. O grande axioma da religião e do ocultismo acaba dizendo um pouco equivalente ao que o axioma da intuição e previsão dizia para nós, né? A religião e o ocultismo é algo muito oculto, né? Se tudo isso funcionasse, teria gente rica, né? Isso, todo mundo tem a sua religião, tem seu ceticismo, superstição, mas isso, quando falamos de dinheiro, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque não tem muita racionalidade com dinheiro, e não superstição, astrologia, horóscopo. Então esse grande axioma nos alerta para esses pontos. O axioma do otimismo e do pessimismo, ele trata de sempre ser otimista e esperar o melhor para si. Isso é o que todos devem ser. O que nós só não podemos é ser otimistas a tal ponto de estarmos preparados para qualquer eventualidade. Então nós temos sim que esperar que o melhor aconteça, com investimentos, esperar que o investimento dê um grande retorno, porém a gente tem que estar preparado caso não dê, qual seria a alternativa, como nós devemos atuar. Isso é o que as pessoas esquecem, né? Muitas vezes nós preferimos ouvir um grande otimista do que uma pessoa precavida. O consenso é um axioma onde pode também prejudicar o ganho de muitas pessoas, porque nem sempre a maioria está certa, né? E quando falamos de mercado de ações, por exemplo, há uma grande verdade que diz: compre na baixa e vende na alta. O papel sempre está em baixa quando um grande número de pessoas não quer mais aquele papel, não é mais vantagem. Ora, então nesse ponto você vai ter que ir contra o consenso dessa maioria, e você vai e compra esses papéis. Vender na alta significa dizer que muitas pessoas querem comprar esse papel e esse preço, lógico que sobe. Então, mais uma vez, você irá contra a regra e contra o consenso, né? Então, venda na alta, desde que todos queiram comprar esse papel, a grande maioria. Então, é necessário ter personalidade, né? Não é sempre que, porque todos estão indo numa direção, que você deve seguir essa maioria. A teimosia também acaba atrapalhando no grande axioma da mobilidade, né? Questão de criar raízes, nós temos que ser práticos, como eu falei anteriormente. Não tente salvar um mau investimento. Se identificou que ele teve uma perda, saia o quanto antes, evite as grandes perdas, para poder identificar novas oportunidades. E o último axioma é o axioma do planejamento. Evitar planejamentos de longo prazo. O único planejamento que uma pessoa tem que ter no mercado de investimento é ser rica. É esse o objetivo dela. Como vai ser, isso o próprio mercado vai ditar. Há dinamismo nisso, como eu falei, o mercado é feito por pessoas, as pessoas são imprevisíveis, né? Não tem uma forma como todas atuam. Então, se nós não conseguirmos identificar o que vai acontecer daqui a uma semana com a ação de uma determinada empresa ou com a compra de um terreno, que dirá daqui a 1, 2, 3 anos. Então, fugir um pouco desses investimentos de longo prazo. Quantas vezes nós não vimos planejamentos de mercado ou até mesmo previsões de longo prazo e que ao longo do tempo vai tendo revisões, ajustes, quer dizer, o investimento de longo prazo é muito perigoso e pode fazer com que a pessoa, se ela não souber lidar com isso, não seja dinâmica e perda grandes oportunidades e acabe acarretando em grandes perdas. Então, com esses 12 axiomas, né, esses 12 grandes axiomas, a conclusão que nós podemos chegar é que investimento não é uma ciência exata. Não há uma verdade absoluta, nós temos sempre que analisar caso a caso e assumirmos as pequenas perdas, mas claro que estarmos abertos a grandes ganhos. Então eu espero ter contribuído para os próximos investimentos de vocês. Caso vocês queiram entrar em contato,
meu e-mail, maciel.flavio.com.br. Quem quiser me seguir no meu Twitter, FlávioMaciel03. Obrigado e um grande abraço.